O exercício 1, que consta ali na página 5, ele é um exercício do Enem, e diz o seguinte, ó, ele é teórico esse exercício. Ao soltar um martelo e uma pena na Lua, em 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiram juntos a superfície. O cientista italiano Galileu Galilei, que viveu aqui de 1564 a 1642, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que, se minimizarmos a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície. Aí tem de onde foi tirada essa informação, a influência do olhar. Na demonstração, o astronauta deixou cair em um mesmo instante e de uma mesma altura, um martelo que tinha esse peso aqui, né, essa massa aqui, melhor dizendo, 1,32 kg e uma pena de 30 gramas. Durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam iguais inércias, impulsos, trabalhos, acelerações ou energias potenciais. O que a gente acabou de estudar? Que, independente das suas massas, quando eu não tiver a resistência do ar, que é o que aconteceu aqui, foi no vácuo, objetos que são abandonados de uma mesma altura vão chegar no mesmo instante ao solo. Então, eles possuem o quê? Mesmas acelerações, ok? Então, ó, eu coloquei aqui uma justificativa. No vácuo, todos os corpos caem com a mesma aceleração, que é chamada aceleração da gravidade, independente de suas massas, certo? 2, a gente tem aí, considere a situação na qual um vaso de plantas mal colocado na sacada da varanda de um apartamento cai, atingindo o solo após 3,5 segundos. Desprezando-se o arrasto do ar sobre o vaso, podemos afirmar que o módulo da velocidade com que o vaso atingiu o solo e a altura da qual ele caiu valem, respectivamente. Então, o que a gente tem? Nós temos que achar qual é a velocidade com que ele atingiu o solo e a altura da qual ele caiu. No exercício 2, a gente tem que determinar, respectivamente, o módulo da velocidade com que o vaso atingiu o solo e a altura da qual ele caiu. Então, ó, eu comecei aqui, ó, a velocidade escalar final. Eu chamei de VF. Então, esse vaso, ele estava na sacada da varanda. Então, a velocidade inicial dele é 0. A aceleração da gravidade, ele deu aí no exercício. Ele disse que vale 10 metros por segundo ao quadrado. E ele disse no exercício que ele atingiu o solo após 3 segundos e meio. Então, o tempo vai ser 3 segundos e meio. Bom, para resolver esse exercício, como eu tenho que determinar a velocidade final, então eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar a função horária da velocidade, que é a velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Só que aqui nós estamos trabalhando com um movimento vertical. Portanto, eu vou utilizar o quê? No lugar dessa aceleração, a gente vai usar a aceleração da gravidade. Bom, então é só substituir aqui, ó. A velocidade vai ser a velocidade final, a velocidade inicial vai ser 0, a aceleração da gravidade vai ser 10 e o intervalo de tempo 3,5 segundos. Então,
Aqui, 0 somado com esse valor vai dar o próprio valor, então eu fiz 10 vezes 3,5, que vai dar 35 metros por segundo, tá? Então, aí a gente achou a velocidade final. Nas alternativas, a gente tem tanto a alternativa B, com esse valor, como a alternativa C. As alternativas D e E, a velocidade está em quilômetro. Então, a gente pode transformar os valores que estão aí em metros por segundo. Então, mesmo assim, nós vamos ter que resolver, determinar a altura máxima para poder responder esse exercício. Bom, altura máxima não, altura de queda. A altura da queda é o H. Como que eu vou determinar a altura da queda? Então, eu vou usar a equação do sorvete, que é ΔS igual velocidade inicial vezes t, mais metade da aceleração da gravidade vezes t ao quadrado. No lugar do ΔS, eu vou pôr o quê? Eu vou pôr o H, que agora a gente está trabalhando com o quê? Com com o movimento na vertical, então o deslocamento vai ser a altura. Igual, a velocidade inicial é 0, o tempo é 3,5, nem precisava por isso. Se você já sabe que aqui é 0, você já pode pôr 0 aqui, tá? Mais metade da aceleração vezes o tempo. É 3,5 ao quadrado, então eu substituí aí, certo? Agora eu copiei o H de novo, aqui zerou, 10 dividido por 2 dá 5, 3,5 ao quadrado é 3,5 vezes 3,5, que vai dar 12,25, tá? Fiz a multiplicação de 5 por 12,25, resultou em 61,25 metros. E aí, a gente vai ver que a resposta vai estar na alternativa B, ok? 3, a gente tem que, depois de verem um filme de ação onde o herói saltava do cimo de uma ponte para um comboio em andamento que passava por baixo, um grupo de colegas de turma decidiu investigar o que se passava se um bloco de madeira com massa de 50 kg fosse largado sem velocidade inicial. Então, a velocidade inicial desse bloco de madeira vai ser 0. Do cimo de uma ponte para um vagão que tem um tabuleiro de madeira de 10 metros de comprimento. Então, é o comprimento do tabuleiro de madeira do vagão. Consideram que o vagão tem uma velocidade escalar constante. Então, a velocidade do vagão ela vai ser constante. E que a distância vertical entre o tabuleiro de madeira do vagão e o cimo da ponte de onde é largado o bloco, quando este se encontra imediatamente por baixo desta, é de 5 metros. Então, aqui a gente tem o quê? A altura, a distância que esse bloco vai percorrer na vertical. Considere que a aceleração de queda do bloco de madeira tenha módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a situação é essa. Aqui é a representação da ponte, é o bloco. Aqui a gente tem a distância que ele vai percorrer na vertical, que vai ser a altura, vai ser o H, tá? Aqui é a distância na horizontal, que ele vai ter que percorrer que o vagão vai ter que percorrer para o bloco cair em cima do ponto A ou do ponto B. Então, as distâncias vai ser
que o bloco, né, que o trem vai ter que percorrer na horizontal, vai ser essa distância aqui, x de A, mais um pedaço aqui, que a gente não sabe os valores aqui, tá? A velocidade do trem vai ser constante, igual a 15 metros por segundo. E aí a gente tem aqui, ó, no momento em que o bloco de madeira é largado do cimo da ponte, qual é o intervalo de valores possíveis para a distância de A entre a ponte e o início do vagão, de modo que o bloco caia no vagão? No exercício 3, a gente tem que calcular o intervalo de valores possíveis para a distância horizontal XA entre a ponte e o início do vagão, de modo que o bloco caia no vagão. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular o intervalo de valores. Observando aí as alternativas, a gente tem, por exemplo, na alternativa A, quais seriam os valores, né, de x de A? X de A tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 15. Então, a gente vai encontrar algo parecido com isso, né? Vai trocar ali os valores, certo? Para a gente calcular esses valores, inicialmente nós teremos que descobrir qual é o tempo de queda. Então, o tempo de queda eu chamei de T. Para descobrir o tempo de queda, a gente vai usar a função horária da posição, que é dessa forma aqui, ΔS é igual velocidade inicial vezes o tempo, mais metade da aceleração, que aqui no caso é a aceleração da gravidade, porque é o tempo de queda, então a aceleração é a aceleração da gravidade, vezes T ao quadrado. Bom, no enunciado do exercício, lá na figura a gente verifica que a altura, né, o ΔS, ele vai ser 5, né, que é a distância vertical do cimo da ponte até o trilho do trem, que ele mostra lá, 5 metros. Ele diz que a velocidade inicial, vai ser 0. Por quê? Porque o bloco está em repouso sobre a ponte. E a aceleração da gravidade vai ser 10, tá? Aí a gente vai substituir, aqui é 5, aqui é 0, aqui é 10 dividido por 2 e aqui a gente vai encontrar o valor de quem? De T, tá? Bom, repetir, 0 vezes T dá 0, então 0 somado com este valor aqui vai dar o próprio valor. 10 dividido por 2 dá 5 e copio o T ao quadrado. Aí o que eu fiz aqui? Eu isolei o T, 5 passou dividindo, 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu já coloquei dessa forma aqui. Aí, raiz quadrada de 1 é 1. Então, eu descobri quanto tempo leva para o bloco cair de cima da ponte, né, do cimo da ponte até o trilho lá, até o trem. Depois, eu pensei o seguinte, ó. Para o bloco cair em A, então, ele fala que é para considerar que o vagão está a uma velocidade escalar de 15 metros por segundo. É uma velocidade escalar constante. Então, isso aqui é quem? A velocidade do vagão. Então, o movimento do vagão, ele é uniforme, porque ele está dizendo aqui no enunciado do exercício que o vagão está com uma velocidade escalar constante. Então, eu vou utilizar a função, a fórmula para descobrir velocidade do movimento uniforme, que é ΔS sobre ΔT. O ΔT vai ser o tempo de queda, né, que vai ser 1 segundo. E o ΔS vai ser a distância horizontal aí, o x de A. Aí eu continuei aqui em cima, ó. Então, ó,
A velocidade é 15, substituir. O ΔS é x de A e o tempo é 1. Aqui coloquei 1 e multipliquei em cruz. Então, a posição de A vai ser 15 metros, certo? Então, para o bloco cair em A, então ele tem que estar nessa posição aqui, 15 metros. Bom, aí tem uma segunda situação, que a gente verifica lá no vagão. Esse bloco, ele pode cair em B, né? Então, para o bloco cair em B, eu fiz o seguinte, ó. Então, para o bloco cair em B. O movimento, ele continua sendo uniforme, só que agora, qual vai ser a distância percorrida? Vai ser a posição de A mais 10 metros. Por quê? Porque o vagão, ele tem 10 metros, tá? Aí, a gente vai usar a mesma função horária. No lugar da velocidade, a gente vai pôr o mesmo valor, que vai ser 15, só que agora o deslocamento dele vai ser x de A mais 10, tá vendo? Ó? Dividido por 1 segundo novamente. Multiplica em cruz, né? Uma vez 15, 15. Uma vez x de A mais 10 vai dar x de A mais 10. Igual a 15, vai ficar assim. Esse daqui eu vou passar para o outro lado, então vai ficar x igual a 15 menos 10, que vai dar 5. Aí, olha só. Então, quais serão os valores de A? Qual vai ser os intervalos de valores possíveis para a distância horizontal XA? Então, o maior vai ser 15 e o menor vai ser 5. Então, o x de A vai ficar entre 5 e 15, certo? Então, a resposta, a alternativa que traz essa resposta é a D. Tá bom, gente? Exercício 4, nós temos em um local onde o efeito do ar é desprezível e a aceleração da gravidade é constante. Então, ó, se o efeito do ar é desprezível e a aceleração da gravidade ela é constante, então a gente tem queda livre. Aí o módulo da aceleração da gravidade, o valor da aceleração da gravidade é G. E um projétil é lançado verticalmente para cima, com velocidade inicial V0. Então, aqui a gente não vai ter valores numéricos, a gente vai ter que determinar algumas grandezas em função das outras. Então, no item A, ele pede o tempo de voo T do projétil desde o seu lançamento até o retorno ao solo, então é o tempo de subida mais o tempo de queda. No item B, a altura máxima atingida. E no item C, se a velocidade inicial aumentar 20%, qual será o aumento percentual dos valores do tempo de voo e da altura máxima? Então, a gente vai ter que determinar a resposta para esses 3 itens. No exercício 4, a gente tem que encontrar o tempo de voo do projétil desde o seu lançamento até o retorno ao solo, levando em consideração que o local possui o efeito do ar desprezível e que a aceleração da gravidade é constante e tem um módulo igual a G. Esse projétil ele foi lançado com uma velocidade inicial V0, tá? A gente vai usar a trajetória orientada para cima, então o sentido vai ser positivo. E a gente tem que lembrar que no ponto mais alto a velocidade é 0, tá? Então, para a gente calcular o tempo de subida, que eu chamei de TS, a gente vai usar a função horária da velocidade. Então, porque o movimento ele é uniformemente variado, então vai ser V igual V0 mais A vezes T. Só que aí a gente vai substituir esse A pelo G,
pelo g. Como ele está subindo, então a aceleração da gravidade ela vai ser o quê? Negativa. Aqui, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade é igual a zero. E aqui é o tempo de subida. Então, olha só. Tudo isso daqui eu passei lá para o primeiro membro. Então, ele era negativo, ele ficou o quê? Positivo, igual a V0. Aí, o G estava multiplicando o T, tempo de subida, então ele vai passar o quê? Dividindo. Então, o tempo de subida é igual a velocidade inicial dividido pela aceleração da gravidade, que é o G. Só que ele quer saber o tempo de voo, né? O que é o tempo de voo? É o projétil subir e ele descer, retornar ao ponto de partida, tá? Então, o tempo de voo nada mais é que o tempo de subida mais o tempo de queda. Como o tempo de subida ele é igual ao tempo de queda, então a gente vai ter 2 vezes o tempo de subida. Então, o tempo de voo vai ser o dobro do tempo de subida que a gente tinha acabado de calcular aqui em cima, certo? Depois no item B, o que ele está pedindo pra gente? Ó, ele está pedindo pra gente calcular a altura máxima atingida, certo? Então, ele quer saber qual é a altura máxima atingida. Como que a gente vai encontrar isso? A gente vai usar a equação de Torricelli, que é a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. No ponto mais alto da trajetória do projétil, a gente tem a velocidade igual a zero, então 0 ao quadrado é zero. A velocidade inicial a gente copia, mais 2. Agora a aceleração, vai ser a aceleração da gravidade, que na subida, aí nesse caso vai ser menos g. E o ΔS vai ser a altura máxima, né? Aí, o que a gente faz? Copiei aqui. Aqui, então, vai ser negativo, porque eu já fiz 2 vezes G vezes H, então ficou negativo. E aí, eu vou pegar este e transportar ele para o primeiro membro. Daí, ele vai ficar positivo, porque ele era negativo, vai ficar positivo. Como eu quero saber a altura máxima, então eu vou pegar esse valor aqui, o 2G, e passar dividindo, porque ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a altura máxima é igual à velocidade inicial ao quadrado, dividido pelo dobro da aceleração da gravidade, certo? Agora, a gente vai fazer o item C. O item C, ele diz que se a velocidade inicial aumentar 20%, qual será o aumento percentual dos valores do tempo e da altura? Bom, olha só. Se a velocidade inicial aumentar 20%, o que é você ter algo aumentado 20%? É você ter o total, que é o 100%, mais esse 20%. Então, você vai ter 120%, que é igual a 120 por 100, corta aqui, que vai ser 1,2. Ou seja, para você calcular um aumento da velocidade inicial em 20%, é você pegar o valor dela e multiplicar por 1,2. Bom, aí a gente vai pensar, a gente tem que pensar no tempo de voo e na altura máxima, é isso que ele pede aí no exercício. Olha só, o tempo de voo, a gente viu que o tempo, ele é diretamente proporcional ao dobro da velocidade e inversamente proporcional à aceleração da gravidade.
Então, se eu aumento a velocidade, o que vai acontecer com o tempo de voo? Ele vai aumentar na mesma proporção. Então, ele está dizendo que, aí no enunciado do exercício, vai ter um aumento de 20% aqui. O que vai acontecer no tempo de voo? Vai ter um aumento proporcional de 20%, certo? Então, olha só, no caso do tempo. O tempo de voo, T, é proporcional à velocidade inicial. Se a velocidade inicial ela for aumentada em 20%, que é a mesma coisa que multiplicar por 1,2, então o tempo de voo será multiplicado por 1,2, ou seja, vai ter um aumento também de 20%, tá? Agora, então pessoal, ó, agora a gente vai ver a altura. A gente acabou de fazer a altura aqui no item B. A altura é igual à velocidade inicial ao quadrado dividido pelo dobro da aceleração da gravidade. Então, vejam só. A velocidade, ela teve um aumento de quanto? De 1,2, não é? Só que a altura, ela é diretamente proporcional à velocidade inicial ao quadrado, certo? Então, nesse caso, a altura ela vai ser multiplicada por 1,2 ao quadrado, certo? Aí, fazendo aqui, então, ó, a altura máxima, h, é proporcional à velocidade ao quadrado, a velocidade inicial ao quadrado, e ficará multiplicada por 1,44. Por quê? Porque eu vou pegar o valor que a velocidade foi aumentado, que é 1,2, e elevar ao quadrado. Fazendo 1,2 vezes 1,2 vai dar 1,44. Ou seja, a altura será aumentada em 44%. Tudo bem? O exercício 5 é um exercício nos modos do Enem. Dragsters são veículos de arrancadas dotados de motores extremamente potentes, acionados por combustíveis de altíssima eficiência. A categoria Top Fuel, por exemplo, é propulsionada por nitrometano 95% associado a metanol 5%. Apenas uma gota do nitrometano jogada em um solo de concreto pode abrir, no ato da explosão, um buraco de razoáveis dimensões. Carros dessa categoria podem acelerar de 0 a 540 km por hora em um intervalo de tempo de 5 segundos. Incrível, não? Na fotografia aparece um dragster em plena arrancada, como a gente pode ver. Vocês estão gostando do meu inglês aí, né? Suponha que, em um espetacular desafio, um carro da categoria Top Fuel, ao largar do repouso, então a velocidade inicial dele vai ser 0, em uma pista reta e horizontal, acelerando com uma intensidade constante, dispare um artefato explosivo verticalmente para cima a partir de um dispositivo lançador acoplado à carroceria. A bomba é projetada com velocidade de intensidade 108 km por hora e, de acordo com seu fabricante, ao colidir com o solo, explode, gerando fragmentos capazes de atingir de forma praticamente instantânea objetos em um raio de 216 metros. Desprezando-se a influência do ar no movimento da bomba, bem como as dimensões do dragsters, e considerando-se para o módulo da aceleração da gravidade o valor de 10 metros por segundo ao quadrado,
O módulo da aceleração do dragster, para não ser atingido por nenhum dos fragmentos do artefato explosivo, deve ter no mínimo, deve ter valor mínimo ligeiramente maior que. Aí a gente tem os valores. Então, o que a gente vai ter que encontrar aqui? Ele quer que a gente encontre qual é o módulo da aceleração que o dragster deve ter, no mínimo, para não ser atingido pelos fragmentos da bomba, certo? No exercício 5, a gente tem que determinar a aceleração mínima em metros por segundo ao quadrado de um dragster. Bom, para isso, inicialmente nós vamos ter que descobrir o tempo que leva para o projétil subir e descer, o tempo que ele vai permanecer no ar, tá? Então, ó, primeiro, o tempo de subida do projétil, que é o TS. Então, olha como que eu esquematizei aqui, ó. O projétil, ele vai subir, vai atingir o ponto mais alto. No ponto mais alto, a velocidade vai ser igual a 0. O sentido da trajetória, ele é positivo. A aceleração da gravidade é sempre para baixo. Então, aí, a aceleração da gravidade vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade final, no tempo de subida, vai ser 0. E a velocidade inicial, que o projétil é lançado, é 108 km por hora, que eu vou ter que transformar em metros por segundo, porque a gente está trabalhando tudo com metros por segundo. Então, divide por 3,6, vai dar 30 metros por segundo. Aí, agora, a gente volta aqui para resolver, para determinar o tempo de subida. Então, ó, para fazer o tempo de subida, a gente vai fazer velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Lembrando, né, que aqui na aceleração eu vou colocar a aceleração da gravidade, que na subida ela vai ser o quê? Negativa, tá? Então, a velocidade final é 0, a velocidade inicial é 30. Aqui eu, né, substituí para mostrar que é o G que a gente vai usar e o tempo vai ser o tempo de subida. Bom, daí copiei 30, agora eu substituí aqui o G por 10, tá? Vezes o tempo de subida. Passei esse menos 10 vezes t, o tempo de subida, para o outro lado do sinal de igual, ele vai ficar positivo. Aí aqui estava multiplicando, passou dividindo. Então, 30 dividido por 10 vai dar 3. Calculei o tempo de subida. E aí, agora a gente tem condições de calcular o tempo de voo, que está aqui, ó. Então, o tempo de voo do projétil é o tempo de subida e de descida. Como o tempo de descida ou tempo de queda é igual ao tempo de subida, então seria o dobro do tempo de subida, que a gente acabou de calcular aqui, que é igual a 3 segundos. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. Feito isso, a gente tem condições de determinar o quê? A aceleração escalar mínima, tá? Do dragster, algo assim. Bom, para determinar a aceleração mínima escalar, então o que eu vou fazer? O dragster, ele tá com uma velocidade inicial igual a 0. E no enunciado, ele disse que, olha só, então aqui, que quando a bomba cai, né, colidir com o solo, ela vai explodir, gerando fragmentos capazes de atingir de forma praticamente instantânea os objetos
em um raio de 216 metros. Então, o que a gente vai ter que pensar? Que esse dragster, ele vai ter deslocado uma distância maior que 216, senão ele vai ser o quê? Atingido pelos fragmentos do artefato explosivo, tá? Então, olha só. Sabendo disso, eu utilizei a função horária da posição. Então, ΔS é igual a V0 vezes T mais a aceleração dividido por 2 vezes T ao quadrado, né? Aqui vai continuar porque a gente está falando da aceleração do dragster. Então, copiei, aqui a velocidade dele era 0 inicial, aqui é o que eu estou procurando, e o tempo vai ser o tempo de voo, o tempo de permanência no ar dessa bomba, desse artefato ali, que é o T maiúsculo que a gente achou anteriormente, tá? Bom, daí, então, aqui deu 0, né? Então, nem preciso pôr. Aqui eu copiei, o tempo vai ser 6, 6 ao quadrado vai dar 36, depois 36 dividido por 2 vai dar 18. Bom, aí, como eu sei que a distância que ele tem que estar é maior que 216 metros, né, que ele tem que se deslocar é maior que isso, então eu vou associar o que eu descobri aqui, ó, que a distância é igual a aceleração vezes 18. Então, substituir aqui está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 216 dividido por 18, que vai dar 12. Então, a aceleração ela tem que ser maior que 12 metros por segundo ao quadrado. Como ele quer que a gente determine a aceleração mínima, então, ó, a gente sabe que ela tem que ser maior que 12 metros por segundo ao quadrado. Então, ela vai ser mínima quando ela estiver próxima a 12 metros por segundo ao quadrado. Aí, a resposta correta é a alternativa D.